Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Então, galera, olha só, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Noções de Administração Pública. Lembrando que vamos iniciar agora a aula 4, Noções de Orçamento Público, tá? Então, olha só, cheguei aqui para vocês. Seguinte, peço desculpa que acompanham o canal, porque as últimas semanas foram um pouco complicadas para gravar vídeos, mas agora voltando à gravação, ao ritmo normal de gravação, tá? Semanalmente, 1 ou 2 vídeos postados aqui no canal, beleza? Se você está acompanhando o vídeo, já peço agora que, se você está gostando do vídeo, está gostando dos outros vídeos do canal, se inscreve, curta esse vídeo e deixa aqui no comentário se tem algum assunto de administração pública que você acha interessante que eu apresente aqui. Que aí, dependendo do meu cronograma, eu posso mudar a ordem dos assuntos e apresentar antecipadamente algum assunto que você está precisando, tá bem? Então, gosta do vídeo, dá um curtir, se inscreve no canal e comenta aí o assunto que você quer ver, tá bem? Vamos seguir então. Lembrando, eu vou tratar de orçamento público aqui, mas é uma noção bem superficial, já que o curso é de administração pública. Então você vai ver aqui conceitos interessantes sobre orçamento público, mas eu recomendo que você procure uma outra playlist aqui no meu canal, onde eu trabalho só orçamento público. Aí lá é trabalhado de maneira mais extensa, a gente vê os princípios, vê tipos de orçamento, vê bastante coisa aqui nesse mesmo canal, tá? Então vamos começar? Olha só, fazendo aquela nossa leitura de sempre, tá? Orçamento público. Orçamento público é um processo contínuo, dinâmico e flexível que traduz em termos financeiros para determinado período, um ano, os planos e programas de trabalho do governo. Então, olha só, orçamento público não é um documento, orçamento público não é somente uma lei, orçamento público não é uma ferramenta, não é algo tangível, palpável. Orçamento público é um processo. É um processo contínuo, dinâmico e flexível. O que é que se entende por processo? Por ser processo, entenda-se que o orçamento ocorre em fases. Tem início, etapas e final. Por ser processo. Por ser dinâmico, é que ele pode sofrer variações nas suas sequências, na ordem e até mesmo no tempo de duração. E por ser flexível, ele pode ser revisto a qualquer momento. O orçamento público no Brasil é tratado como um instrumento autorizativo. Ele autoriza o gestor público a editar, a auferir receitas de certo modo e a executar as suas despesas também. Mas a qualquer momento esse documento, esse processo, ele pode ser alterado. Pode se alterar uma fonte de receita, uma fonte de despesa, por exemplo. Então ele é contínuo, etapas, é dinâmico, geralmente muda de um ano para outro. E é flexível, porque ele pode a qualquer momento ser revisto. Ele não é impositivo. O orçamento público no Brasil não é um instrumento impositivo, é instrumento autorizativo. Que traduz e aqui eu falei orçamento, o instrumento me referindo à lei, certo? Não ao sentido total de orçamento público. Que traduz em termos financeiros para determinado período, um ano. No Brasil, o orçamento público ele tem vigência de um exercício financeiro, que, de acordo com o nosso direito civil, com o nosso direito administrativo, o orçamento público vige durante o exercício financeiro que coincide com o ano civil. Então, exercício financeiro é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. É o período de vigência do orçamento público, mas não é o período total do ciclo orçamentário, do processo orçamentário. O processo orçamentário é maior do que apenas um ano. Um ano é só a vigência. Por favor, não caia nesse tipo de pegadinha de questão, de concurso, de exame, seja para o que você estiver estudando. Orçamento público, o ciclo orçamentário é bem maior do que um ano. Eu posso dizer que nem dá para ter uma precisão exata de quanto tempo dura um ciclo orçamentário. Mas a vigência do orçamento, essa sim, essa nós sabemos que tem que durar o período de, no máximo, um ano, que é o período que coincide com o exercício financeiro ou com o ano civil. 1º de janeiro a 31 de dezembro.
Professor, existem exceções? Existem. Não veremos aqui, veremos no curso de orçamento público. São especialmente os casos em que a legislação, a doutrina traz especialmente os créditos adicionais que podem ser reinscritos no exercício seguinte, transpondo o limite de 1 ano, mas ainda há um caso que é pouco comentado, que é da possibilidade de aprovação da lei orçamentária tardia. Quando a lei orçamentária é aprovada em março só do ano, e deveria ter sido aprovada no ano anterior. Veremos isso também no outro curso de orçamento público. Mas quando o orçamento ele é aprovado já dentro do exercício financeiro, a sua vigência tende a ser menor do que 1 ano, tá? Mas a doutrina, de maneira larga, ela lembra de tratar sempre dos créditos adicionais, porque eles extrapolam o exercício financeiro, podem ir de um ano para outro, sob algumas condições que a gente vai ver lá na outra aula. Então, 1 ano, os planos e programas de trabalho do governo. Então, olha só, planos e programas de trabalho. O orçamento ele é um documento de planejamento. Ele é um documento que tem grande apelo ao planejamento. Mas existe, claro, a preocupação com a execução também. Tá bom? Vamos seguir. É comum, não só no Brasil, mas também em outros países, que a lei orçamentária não seja executada exatamente como for aprovada pelo poder competente. No caso do Brasil, o poder legislativo. Pois, no Brasil, e aquilo que eu estava falando, por ser uma peça autorizativa. Orçamento público é uma peça autorizativa e ela pode ser executada de maneira diferente ao que for aprovada. Porque lembra, é flexível, é dinâmico. O orçamento público não é algo imutável, não é algo que uma vez aprovado não possa sofrer alterações. É claro que pode sofrer alterações, é interessante que sofra alterações até para que se molde às situações imprevistas. Imagina-se uma execução de despesa com a reforma de uma escola e por uma fatalidade essa escola venha a cair. Não se vai mais gastar com a reforma de uma escola, já que não existe mais escola. Vai se investir um certo valor em segurança pública, mas uma calamidade na área da saúde exige investimentos muito maiores na área de prevenção, na área do programa da saúde da família. Então, esse recurso vai ser deslocado de uma destinação de despesa para outra. Isso pode acontecer durante a execução do orçamento. Ele é flexível, ele se adequa à realidade do governo, à realidade da necessidade das pessoas, tá bem? Então, e no caso do Brasil, poder legislativo, exato, no Brasil, poder executivo edita lei orçamentária e poder legislativo autoriza, mas vou falar já um pouquinho mais sobre isso. Vamos continuar. Em síntese, pode-se dizer que o orçamento público é um ato pelo qual o Poder Executivo prevê a arrecadação de receitas e fixa a realização das despesas para o período de 1 ano, e o Poder Legislativo lhe autoriza, através de lei, a execução das receitas e das despesas destinadas ao funcionamento da máquina administrativa. O que é que esse slide inteiro está aqui para lhe dizer? Que lei orçamentária no Brasil, orçamento público no Brasil, ele é materializado na forma de lei. Então, o orçamento público no Brasil, ele é materializado como lei. E por ser lei, ele tem que passar pela aprovação do Poder Legislativo, que é quem edita as leis no nosso Estado Democrático de Direito. Mas essa lei, ela é de origem, ela é editada, ela é elaborada pelo Poder Executivo. Fugiu aqui a palavra. Poder Executivo, ele tem a competência privativa, exclusiva e indelegável para editar lei orçamentária. Lei de matéria orçamentária só pode ser editada, elaborada, confeccionada pelo Poder Executivo. E esse poder, o Poder Executivo não pode delegar essa função para mais ninguém. O Poder Executivo tem competência privativa, exclusiva e indelegável para editar a lei orçamentária. Uma vez editada pelo Poder Executivo, envia-se para discussão, votação, aprovação no Poder Legislativo. E ao final volta para ser sancionada novamente no Poder Executivo. Aí alguém pode perguntar, e o Poder Judiciário?
Lembra, o Poder Judiciário, ele age mediante provocação. O Poder Judiciário, ele vai exigir o cumprimento das leis. Mas o ato da administração pública é atividade principal do Poder Executivo, que, por fazer através de lei, conta com a aprovação do Poder Legislativo. São os nossos representantes. Para garantir, o Poder Legislativo está lá, seja municipal, estadual ou federal, o Poder Legislativo está lá para garantir que os nossos representantes sejam a nossa voz na edição de orçamento público e de todas as leis do regime jurídico brasileiro. Então, você querendo ou não, o seu deputado, o seu vereador, o seu senador, por assim dizer, ele está lá falando o que você gostaria de falar, já que foi você que votou nele. Então, cuidado aí na hora de votar, porque pode ser um tiro no pé para os seus interesses. Então, vamos lá. Poder Executivo edita a lei orçamentária, que é o que materializa o orçamento no Brasil, e o Poder Legislativo lhe autoriza. Na edição, não há envolvimento do Poder Judiciário, somente mediante provocação ou se for constatado alguma ilegalidade, tá? Seguindo, olha só, aquele quadro verde que a gente sempre traz para lembrar que esse tema é sensível aos examinadores, a provas e tudo mais. Olha só, a elaboração e a execução dos orçamentos para alcançar o estágio da modernização e eficácia dos dias atuais passaram por um longo processo de aperfeiçoamento gradativo, no qual os princípios orçamentários desempenharam um papel preponderante. Aí você para, o que são princípios orçamentários? Calma. Esses princípios, que no caso brasileiro estão em grande parte incorporados à Constituição, são regras orientadas que balizam a elaboração e a execução dos orçamentos, dando-lhes estabilidade e consistência, contribuindo para o seu aperfeiçoamento. Aqui eu convido você mais uma vez, quando concluir esse vídeo, aqui no canal, na playlist, deve ter que eu nunca sei o lado que está. Deve ter aparecido um cartãozinho aqui em cima do vídeo, se você estiver vendo no YouTube, claro, e oferecendo uma playlist do curso de orçamento público. Então, a qualquer momento você pode ir lá, clicar na playlist de orçamento público e acompanhar também esses vídeos que tratam de princípios orçamentários, tá? É bem inicial essa parte em orçamento público, tá? E convido mais uma vez, se você está gostando do vídeo, aqui abaixo tem um quadradinho vermelho, você pode clicar para se inscrever, beleza? Vamos lá. Não vou falar de princípios aqui porque são muitos. Princípios são, como a gente colocou aqui, regras que ajudaram a orientar a elaboração do orçamento. Exemplo. Existe o princípio da anualidade, que diz que o orçamento deve ter vigência de 1 ano. Existe o princípio da exclusividade, que fala que orçamento público, que lei orçamentária deve tratar apenas de matéria orçamentária. Existe o princípio da não afetação ou não vinculação das receitas, que trata de que recursos de impostos não podem ser diretamente afetados a um fim específico, e sim ao atendimento de todas as demandas do poder público. Existe o princípio do orçamento bruto, existe o princípio da universalidade, existe uma série de princípios que você não vou tratar aqui, porque esse curso é de administração pública, mas convido você a conhecer esses princípios lá no nosso curso de orçamento público, uma outra playlist aqui no canal, tá? Então, vamos seguir. Olha só, atenção! A Lei 4.320, de 64, que é a lei que estabelece o direito financeiro no Brasil. A lei do orçamento conterá a discriminação de receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Aí você diz, não, só são esses três? Não. O artigo 2 da Lei 4.320 de 64 traz esses três explicitamente. Mas existem muitos outros princípios que eu não vou repetir, que eu não vou falar aqui, mas convido você a ver no nosso curso de orçamento público, tá? Mas só os três. Unidade. O orçamento é uma peça única, tem que conter todas as despesas e receitas de todos os poderes do ente federado. Universalidade.
deve conter todas as receitas e despesas. Todas. E anualidade, eu já falei, tem vigência de 1 ano. Um exercício financeiro, o ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá? Vamos seguindo. Olha agora com questões que já foram objeto de concursos públicos. Vamos lá, então. Estou com vocês aqui. Cabe ao chefe do Poder Legislativo a iniciativa de elaboração das leis que envolvam matéria orçamentária. Falei sobre isso. E aí, é ao chefe do Poder Legislativo que cabe a iniciativa? É claro que não. Falei várias vezes. É competência privativa, exclusiva e indelegável do Poder Executivo a iniciativa da elaboração de leis de matéria orçamentária. Seguindo, o orçamento público é um documento contábil e financeiro desvinculado do planejamento governamental. O orçamento público, ele não é planejamento, ele é desvinculado ao planejamento. É isso mesmo? Errado também. Se o orçamento público serve especialmente para apresentar planos e programas de trabalho, vimos no primeiro slide. Então não tem o que questionar. Mas se você está estudando para concurso, e eu tenho que deixar aqui uma informação interessante, é muito comum você encontrar em alguns autores dizer que orçamento público não é planejamento, é só execução. Quem apresenta essa informação de que orçamento público não é planejamento, é execução, está falando da LOA, a Lei Orçamentária Anual, que durante muito tempo esse termo coincidiu. Orçamento público era só a LOA. Vamos ver no nosso próximo vídeo que orçamento público hoje nós temos 3 leis, PPA, LDO e LOA. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Essas 3 leis hoje são a materialização do orçamento público no Brasil. Mas 2 delas só passaram a existir na Constituição de 88. Então todo o período que antecedeu, e especialmente de 64 a 88, só existia a Lei Orçamentária Anual. Então o orçamento era sinônimo de Lei Orçamentária Anual. E Lei Orçamentária Anual não trata tanto só de planejamento, trata de outros aspectos que veremos na próxima aula, mas não cai nessa pegadinha. O orçamento público é um documento, sim, muito ligado ao planejamento, especialmente porque existe a figura do orçamento programa, né? Orçamento programa, olha que coisa, orçamento programa. O nome do nosso tipo de orçamento hoje é orçamento programa, então nada mais ligado ao planejamento ou à programação das ações do governo do que um orçamento programa, não é verdade? Então vamos seguindo, olha que beleza. O orçamento público tem caráter e força de lei em sentido formal. Aí aqui eu comentei superficialmente, mas lei em sentido formal, qual foi é realmente lei em sentido formal? O que foi que eu disse? O Poder Executivo tem a iniciativa da elaboração da lei e o Poder Legislativo, eu falei no vídeo, ó. E aí, vamos lá, o que é que o Poder Legislativo faz? É para você completar, você que está em casa estudando é para completar. O Poder Legislativo analisa, discute e vota. Então, é sim lei em sentido formal. Elaboração, aprovação, discussão, sanção, veto, emendas, tudo isso acontece com lei de orçamento. Então, é sim lei em sentido formal, tá? Seguindo nada, chegamos ao final desse vídeo. Muito obrigado pela sua participação. Espero você no próximo vídeo. Aqui na descrição do vídeo você encontra link dos meus outros canais também, Facebook, Instagram. E até a próxima aula. Forte abraço e bons estudos.